Olá, olá, bom dia, bom dia a todos. Eu quero nessa manhã deixar uma palavra de fé, uma palavra sobre a oração nesse começo de semana, os benefícios da oração. Então eu quero deixar aqui sobre os benefícios da oração. Como é bom nós estarmos orando, declarando bênçãos sobre a nossa semana. Valesca, você está aí, Valesca. Eu vou aprender todos esses negócios aqui, viu? Você está me ouvindo bem aí, Valesca? Está me ouvindo bem? Sim? Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Ai, que bom! Eu nunca fiz isso. Eu quis entrar agora para me ver. Eu ia falar com você no privado para ver se você ia entrar comigo. Eu queria fazer um teste. Entendeu? Queria fazer um teste. Queria testar aqui. Meu volume está no máximo. Mas eu queria deixar registrado os benefícios da oração. E eu estava orando esses dias para começar essa semana. Tudo bem, tudo bem. Eu quero saber se você está me ouvindo. Quero falar sobre os benefícios da oração, viu? Que na medida que nós praticamos a oração, ela traz cura sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma. Eu estou aprendendo aqui, porque logo, logo eu vou te chamar para conversar comigo, viu? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Você pode agora ou não? Vamos conseguir, precisamos fazer bastante, né? Precisamos fazer bastante isso. E falar sobre os benefícios da oração. Sim, porque à medida que nós praticamos a oração, ela realmente vira um hábito. E eu tenho o hábito de todo começo de semana orar e pedir para Deus para que Ele traga tudo aquilo que Ele já projetou para minha semana. Eu não sei se com vocês é assim também, mas eu peço para que Ele traga tudo que Ele já projetou para a semana, para minha vida. Que não seja do que eu mesmo quero fazer, de como eu quero me determinar. Não. Eu faço sim a minha lista, né? Eu coloco aqui na minha lista, eu faço uma lista, sim, mas a Bíblia diz que a resposta certa vem do Senhor. Então, eu deixo que Ele vá me direcionando para ver se realmente o que está na lista vai realmente acontecer. E às vezes nem é naquela semana. Às vezes não é naquela semana. Às vezes é numa próxima semana. Mas o importante é que você deixe registrado durante a sua semana aquilo que você quer que aconteça. Aquilo que você projetou para acontecer na sua vida. E eu quero deixar aqui para você alguns benefícios da oração, certo? Eu quero deixar para você anotar aí os benefícios da oração, que são para todas as esferas, corpo, alma e espírito. Você completo, você alinhado em todas as áreas da sua vida, para que você tenha mais resultados e mais êxito em tudo que você for fazer.
Então, eu vou te dar aqui os benefícios. Os principais benefícios da oração. Para que ela serve? Primeiro, ela acalma a mente. Nós sabemos que nesses últimos dias nós temos ouvido muito falar sobre o campo de batalha na mente, sobre como acontece guerra na nossa mente, uma guerra constante na nossa mente, né? É muita coisa que a gente quer fazer, quer resolver, e se a gente não tiver um equilíbrio, a gente pode trazer ansiedade, preocupação, e aquilo vai criando um sistema angustiante que não transmite paz. E nós precisamos sentir essa paz, né? É através dessa paz, dessa confiança, dessa fé plena que a gente vai ter as respostas. Então, um dos benefícios da oração é que ela acalma a mente. Então, coloque aí, escreva aí, né? Ou guarde que ela acalma a mente. Outro principal benefício, alivia a ansiedade, como eu acabei de falar. A ansiedade e a preocupação. Ela acaba aliviando, deixa menos tenso, né? E a gente sabe que quando a gente está com muita tensão, a gente vai atraindo essas coisas pra gente. Mais ansiedade, mais preocupação. Então, quando a gente ora, quando a gente acalma e transfere para Deus e diz, Senhor, eu não consigo fazer de mim mesmo, mas o Senhor pode me ajudar nesse momento, o Senhor pode me ajudar a resolver essa situação aqui, né? Para mim, né, no momento eu não consigo resolver, mas o que eu posso fazer, eu já vou fazendo, eu já vou me determinando. Isso é muito importante. Então, em segundo lugar, alivia a ansiedade e alivia a preocupação. Por que eu quero estar falando um pouco sobre isso? Porque eu passei muita ansiedade na minha vida. Muita ansiedade. Eu trouxe muitos problemas na área de saúde. Então, eu não quero que isso aconteça com você. Eu tive muito problema na área de saúde. Por ansiedade, por querer que coisas acontecessem logo. E não aconteceram, né? Não acontece assim como a gente pensa, como a gente quer. A gente precisa o quê? Esperar um tempo. Há um tempo para todas as coisas. Então, que a gente possa acalmar os ânimos, né? Esperar o melhor tempo, resolver situações. E isso equilibra o seu corpo, equilibra a sua vida, né? Eu estava passando por momento nessa área psicossomática, e eu precisava de ter a minha saúde restaurada, restabelecida. Estava trabalhando, estudando e tive que parar para fazer um tratamento. Aí, todo mês que passava, porque não foram dias, foram meses. Então, eu tinha que controlar, né, me controlar, para que meu corpo pudesse absorver, né, e entender a saúde do meu corpo, para que eu voltasse a fazer, desempenhar tudo que eu estava exercendo, seja em estudo, seja no trabalho, né? Então eu quero deixar isso para você, que quando a gente está ansioso para resolver, para fazer, a gente acaba trazendo isso para o nosso corpo, e o nosso corpo começa a sentir mal, principalmente no estômago, né? Então nós precisamos alinhar o corpo, a alma, o espírito, estar bem consigo mesmo, né? E toda semana ter esse objetivo de começar a semana. As pessoas dizem assim, vamos começar com o pé direito. Mas não é só o pé direito, não é só o externo, não, é o interno. Nós precisamos estar bem internamente, porque tudo que vem para o externo está no interno. Então nós precisamos sentir essa paz, essa calma interior. Outra coisa, outro benefício, elimina a insatisfação e tristezas. Eu quero deixar isso aqui para você. Por eu não estar desenvolvendo tudo que eu queria, todo o meu potencial nesse período, eu acredito que faz um ano e meio,
eu fiquei de uma outra forma. Eu fiz esses exercícios mentais, né? Declarando isso sobre a minha vida. E por isso eu estou aqui hoje, né? Até para fazer a live aparecer mais. Por quê? Porque eu precisava fazer isso. Eu precisava tirar toda a insatisfação e tristeza. Teve um momento da minha vida que eu passei muita tristeza. Senti uma depressão muito, muito forte por não estar conseguindo, né? Principalmente na área hormonal. Talvez por conta de uma cirurgia que eu fiz, né, para retirada do útero, isso me trouxe também muito problema hormonal. Mas eu não sabia disso. E nós mulheres, principalmente, né, tem algum homem aí, já vai logo entendendo, né? Se é casado ou não, já vai logo entendendo sobre isso, né? Sobre essa parte hormonal. Mas você que é mulher, você vai saber se você já passou ou está quase nessa fase. Muito problema hormonal. E isso em si já traz esse estresse, essa agonia. E assim eu fui ficando, né? Um estresse, uma agonia. Isso mesmo. A mente precisa ser renovada. Eu precisava renovar minha mente nessa área. Eu só achava que era algum problema, mas eu não entendi que o meu corpo estava passando por esse processo. E aí eu comecei a entender. Isso, eu comecei a entender que eu precisava renovar minha mente, que o meu corpo estava passando por esse processo, né? São vários os motivos que podem te levar a estar ansioso, preocupado, sentir tristeza ou insatisfação. Então, quando você ora, quando você coloca diante de Deus, isso te traz muita, muita energia, porque eu perdi a energia. Então, quando nós estamos passando por isso, a gente perde muita energia. E o que aconteceu? Eu passei por isso e a minha energia parece que foi sugado de minha energia. Então, eu sinto assim que Deus, eu sinto de passar, de transmitir isso para mulheres, né, ajudando nessa área, especificamente mulheres, nessa área. Porque eu senti uma tristeza profunda. E eu tinha uma sensação que eu não tinha mais prazer para viver. Eu não queria mais nem viver. Porque eu já amanheci o dia, já não tinha vontade de viver, né? Ou no sofá, ou na cama. Eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo com o meu corpo? Até eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Essa era a realidade. Então, eu comecei a estudar sobre o assunto para entender o que era que estava acontecendo comigo. Eu não sei se alguém aqui já chegou nesse nível. Então, se você está passando por isso, né? Você está aqui no lugar certo. Porque eu quero ajudar você. Eu tive que mudar realmente a minha mentalidade. Eu comecei a falar palavras de fé e declarar sobre a minha vida. Porque eu já não conseguia mais. Era tanta tristeza no meu interior que eu não conseguia colocar para fora isso. Então, eu quero dizer para você que isso não é o fim, mas a gente precisa conhecer o que está acontecendo com a gente. E mesmo indo nos médicos, tinha coisa que eu senti no meu corpo, nos meus ossos, que nem os médicos conseguiram explicar. Por quê? Porque é algo emocional, é algo que está te travando ali e vai para o seu físico, né? Principalmente para exercitar. Fica até difícil exercitar. Você não tem nem prazer para exercitar. Mas o poder da oração, porque na verdade a oração não é só porque você vai orar, ou ler a Bíblia, ou falar com Deus. Não, oração são palavras declaradas. Ela pode servir para o mal, você pode fazer uma oração contrária, uma oração para o mal. Assim como você pode fazer para o bem, porque são declarações. Tudo que você declara, isso acontece. E se for para o mal, então como eu dizia aqui,
Ai, eu não tô bem. Ai, meu corpo não tá respondendo. Ai, acho que não tem mais jeito pra mim. Cada vez eu ia ficando pior. Sem a vontade de estudar, sem a vontade de trabalhar, sem vontade de aparecer. Imagine uma pessoa que falava muito, ainda falo bastante, viu? Que gosta de ensinar, né? Que já fez palestras, que já ensinou sobre vários temas, e eu simplesmente não queria vir para cá, não queria aparecer. Sim, Valesca, eu sei, né? A Valesca que mora no Rio, e no Rio de Janeiro, que bom você estar aqui. Logo, logo, eu tenho uma história com o Rio, gente, vocês nem imaginam. Desde criança eu tinha vontade de ir no Rio. Sim, mas nesse período que eu estava passando por isso, gente, a minha experiência com o Rio não foi legal. Mas eu vou me preparar para na próxima contar sobre isso, que aí eu vou chamar a Valesca ao vivo aqui. Porque nós temos muito para falar sobre esse bendito Rio, né? Que tem até uma música assim: o Rio de Janeiro continua lindo. Mas eu não consegui ver nada bonito. Eu não consegui ver nada lindo. Porque tudo para mim estava sem sentido. Inclusive já falei para ela que eu vou voltar de novo. Quero ir em todos os lugares que eu fui e outros também, para mostrar a beleza que Deus criou. Porque, na verdade, eu não conseguia sentir beleza, ver a beleza, né? Nem nas flores. Por isso eu estou usando aqui, ó, o quadro de flores, porque eu não conseguia ver beleza nas flores. Então, eu estou mudando toda minha reconfiguração mental, tirando toda a tristeza. Nós somos mulheres, né? Mulheres é como aquela flor no jardim de Deus, e Deus cuida de nós. Ele quer regar a nossa vida. Então, quando nós oramos a Ele, nós conseguimos sentir essa leveza. Nós conseguimos sentir a vida em nós. Ele nos limpa para que tenhamos vida e vida em abundância. Outra coisa, nos ensina a ter um coração grato. Gente, essa gratidão acabou me perseguindo vários anos. Porque, literalmente, não sei você, mas eu não conseguia sentir a gratidão. Eu não conseguia ver você. Você, não, Valesca. Eu não conseguia sentir gratidão. Gente, a gratidão, ela é intensa. Nós precisamos agradecer todo o tempo. Agradecer pela nossa vida, agradecer pela nossa história, agradecer pelos nossos pais, agradecer tudo que aconteceu com a nossa vida, até as coisas ruins que aconteceram conosco. Eu não conseguia agradecer nem as boas nem as ruins, porque tinha algo de ruim em mim. E a oração me ajudou a tirar tudo isso de dentro de mim. Outra coisa, ela abre portas para o milagre. E aí começou, através de declarar a palavra, eu comecei a sentir. O milagre começou a acontecer em mim. O milagre começou a acontecer dentro de mim, né? A gente quer algo externo que aconteça, mas primeiro ela tem que acontecer no interno. E foi aí que esse milagre começou a acontecer em mim. É disso que nós vamos estar falando. Outra coisa, retira o sentimento de solidão. No momento que você fala, sente gratidão, ou mesmo sem sentir, você declara. Porque eu levei um tempo para sentir, mas comecei a declarar. Aí sim, aquele sentimento de solidão, aquilo ruim começou a sair de dentro de mim. Começou a ser colocado para fora. E isso mostra que aí começa o seu tempo de cura. É o Senhor te curando, limpando as suas raízes. Outra coisa, nos traz autoconfiança. Autoconfiança. Confiança para falar, confiança para se comportar, confiança para conquistar. E é isso que eu quero deixar para você. É isso que eu quero deixar para você. Isso é o começo de grandes coisas que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Assim como a Valesca falou, né?
que eu vejo isso na vida dela. Tem grandes coisas Deus vai fazer na vida dela e isso é só o começo. Isso é só o começo. É a glória da segunda casa movendo em nós. E não vai ser diferente com ela também. Não vai ser diferente com ninguém que entrou aqui nesse momento, viu? Já é um momento de transformação na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer. Então, eu quero orar nesse momento para declarar uma semana abençoada para todos nós, ok? E eu quero que, se você não sabe, ou quer acompanhar, ou quer ficar só ouvindo, fique à vontade, ok? Nós vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse momento e esse começo de semana. Queremos orar ao Senhor. Queremos alinhar o nosso corpo, a nossa alma, que são as nossas emoções, o nosso espírito. Queremos alinhar contigo, Senhor. Queremos a tua vontade nessa semana para nós. Queremos que o Senhor se manifeste através de nós, em tudo que nós fizermos, seja na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo que colocarmos a mão para fazer. Colocamos diante de ti, Pai, e as pessoas que entraram aqui, Pai, nesse momento, eu creio, Pai, que o Senhor está tocando na cidade que ela está. Oi, 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 sim, na cidade que elas estão, lá no Rio, aqui, ó, a Dani. Oi, Dani. Olá, cunhada. Então, eu creio sobre a sua vida também, lá em Manaus, né? Você ainda está em Manaus? Então, lá em Manaus, eu creio que Deus está visitando vocês. Então, eu quero que você sinta isso, sabe? Vocês, a Valesca passou por algo muito intenso e ela vai contar aqui conosco também, vai contar para nós, para nos ajudar, né? E você, Dani, também, nesse momento você está passando nessa parte hormonal, nessa, sabe? É uma agonia. A gente quer cuidar de filho, a gente quer cuidar do marido, a gente quer cuidar das coisas da casa, a gente tem tempo para os outros, a gente tem tempo para tudo. Mas às vezes nós esquecemos de nós mesmos, né? Nós esquecemos de nós mesmos. Olha, eu não conseguia passar um creme no meu rosto. Não sei se cada um de vocês, eu não sei se foi assim com vocês, mas às vezes ficava difícil até passar um creme no meu rosto. Por quê? De tão para baixo que eu estava, né? Então, aí agora eu começo a passar um creme no meu rosto. Sim, eu cantava, não tinha mais vontade de cantar, eu não tinha mais vontade de falar. Imagina, como eu acabei de falar, a pessoa que ministrava, que palestrava e de repente eu não consegui mais fazer. Eu senti a parte hormonal tirando como se fosse a minha vida. Mas não precisa ser assim, não é? Principalmente nós mulheres, não precisa ser assim. Mas nós precisamos aprender a conhecer o nosso corpo. Precisamos aprender a nos enxergar de uma outra forma. Então, é a primeira vez que eu faço uma live, depois de tudo que aconteceu. Porque eu consegui aparecer no presencial, mas eu não consegui aparecer online. Eu quero aqui destravar a vida de muitas pessoas, porque o Senhor tem me chamado para isso, né? Eu não sei você, mas eu não consigo, de tudo que eu já vivi, eu não consigo viver longe daquilo que Deus tem para minha vida, né? De estar com pessoas, de ajudar pessoas, e uma das coisas que o Senhor me falou justamente sobre isso. Destravar mulheres, fazer você entender o seu valor, né? Eu faço parte de um movimento de mulheres, e a Valesca também, né? Lá do Rio. É o Queen's Club World, né? São as mulheres, as rainhas, que conhecem o seu verdadeiro valor, porque a maioria das mulheres, muitas mulheres, não conhecem o seu real valor, né? Como eu perdi totalmente meu valor, né? Eu achava que eu cheguei ao momento de achar que eu era um lixo, porque para mim nada estava funcionando. Eu não tinha mais prazer para viver. Eu cheguei num momento de depressão total e no meu corpo também. Senti muito, muito, muito isso, muito forte.
Então, agora imagina, você, não importa se você está dentro de uma igreja, não importa se você está fora, não importa se você passou muito tempo servindo a Deus ou não, não importa. Essa parte hormonal da mulher, ela desencadeia muitos problemas, né? Só que eu vim descobrir de uma pior forma possível. Mas você não precisa descobrir assim. Você não precisa. Você precisa entender o que está acontecendo com você. Às vezes você está brigando com o marido, com o filho, ou no trabalho, está estressado. E às vezes você nem sabe o que está acontecendo com você. Isso, Valesca. A imagem e semelhança de Deus. Eu não me sentia mais filha. Eu não sentia mais filha amada. Filha amada, eu brigava. Eu cheguei até a brigar com Deus. Filha, eu achava que o Senhor só queria me punir. Não sei se você já passou por isso, mas eu achava, se o Senhor está querendo me punir, eu achava que eu tinha que apanhar direto do Senhor, entendeu? O Senhor, ele repreende o filho que ama, mas ele não fica te punindo por nada. Mas era porque eu estava tão assim, tão para baixo, que realmente, queridos, eu não conseguia mais soltar a voz. Agora eu já estou soltando a voz para falar, né? Vou treinar um pouco para cantar, que eu nunca mais... São anos sem cantar. Sem cantar. Eu não entendia isso mesmo, a minha identidade. Por isso hoje eu tenho ativado a identidade de muitas mulheres, porque eu perdi a identidade de filha amada. Era como se eu estivesse distante do Senhor. Então, às vezes é um problema na família, às vezes é a parte hormonal, né? São vários detalhes que podem acontecer. Mas então, queridas, eu estava orando aqui por uma semana abençoada, né? Um novo tempo nas nossas vidas, né? E eu creio que vai ser um novo tempo na sua vida. É assim, eu divido o ano aprendendo sobre desenvolvimento pessoal. Eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, sobre a parte da física quântica, sobre a parte da mente, porque eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Então, eu comecei a entrar nesses estudos para entender o autoconhecimento e entender o que estava acontecendo no meu corpo. Isso foi muito, muito, muito forte, porque mudou completamente a minha história, mudou as chaves na minha mente, e tudo que eu não conseguia fazer, que eu pedi ajuda de todo mundo para fazer, eu tinha uma dependência emocional terrível de pessoas que aí eu não conseguia fazer. Eu achava que tudo tinha que depender. E não, eu não preciso disso, né? O Senhor, ele nos dá a capacidade de vencer, de romper essas barreiras. Então, eu sempre divido, né? Eu aprendi sobre dividir o ano em partes menores para ter um resultado melhor, né? Então, de 3 em 3 meses tem esse período, inclusive de janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, depois abril, maio, junho. Então, esse período de junho, que está finalizando essa semana, ela fecha esse ciclo. Fecha esse ciclo que eu estou aqui, né? Fecha esse ciclo de 3 meses, agora em junho, e vou começar um novo ciclo, que vai até setembro. Então, nesse novo ciclo, agora, eu quero justamente fazer isso. Estar desenvolvendo, sendo a pessoa que eu fui, a pessoa que impactou pessoas, a pessoa que ajudou muitas pessoas, entende? Porque não para por aí, não para. Tudo que o Senhor te chamou para fazer, tudo, todo dom, todo talento que você tem é para ser usado, para ativar pessoas, para desenvolver o potencial de outras pessoas. Então, que eu quero deixar essa mensagem para você. Desenvolver o seu potencial através da oração e desenvolver o potencial de outras pessoas. Fique firme, continue firme. Eu declaro assim uma semana abençoada e próspera sobre a sua vida, viu? Isso é só o começo. Então,
Eu quero desejar essa semana abençoada, um dia abençoado para você. E eu vou estar encerrando a live agora, mas agradeço pela sua participação e vamos estar sempre juntas aí, né? Durante esses períodos eu quero fazer pela parte da manhã, né? Algumas vezes eu vou fazer live à noite. Eu quero estar enviando assim para vocês quando eu estiver fazendo a live nessa área, sabe? Se você tem esse interesse, aprenda sobre isso, faça isso, porque eu cheguei no nível de realmente eu não ter mais o mínimo prazer para viver, né? Às vezes a pessoa diz, você não estava com Jesus. Às vezes a gente fala que está, né, com Jesus da boca para fora, mas na hora que você vai viver mesmo, que você tem que enfrentar uma situação, que você tem que passar por um problema muito difícil, você abandona Jesus, ou você deixa Jesus, ou você não confia nele, fica só da boca para fora, né? Não, tem que ser, é igual a oração. Às vezes ela não tem que ser só uma oração da boca para fora, ela tem que ser do seu coração, do seu interior, porque é dali que flui rios e rios de água viva. Então eu deixo essa mensagem para você, uma semana abençoada e bênçãos e bênçãos sobre a sua vida. Até logo, queridos, até mais. Eu vou estar encerrando esse momento. Gratidão pela sua vida.